Olá, segundo ano. Hoje na nossa aula de História e Geografia, nós vamos continuar trabalhando sobre a água. Vocês se lembram que na última aula nós estudamos o quanto que a água é importante para a vida de todos os seres vivos do planeta, qual a quantidade de água que nós temos para usar? Lembrando que a maior parte de água que existe no planeta Terra é água salgada, e a água salgada nós não conseguimos utilizá-la como forma de consumo, para beber, para fazer tudo aquilo que nós necessitamos fazer com a água. Então, a água que nós consumimos é a água doce, e ela existe em pequena quantidade, e ela é encontrada onde? Em rios, lagos e debaixo da terra. E também, nem toda água doce pode ser ingerida pelas pessoas, porque ela precisa ser potável, ela tem que ser limpa, não pode ter substâncias nessa água que podem provocar doenças nas pessoas. Também não pode ter cheiro, nem cor ou sabor, certo? Então, toda a água do planeta é uma representação aqui, se resume a essa quantidade. Água doce, essa aqui, e a água doce que é potável, que está disponível para nós humanos, é apenas essa quantidade aqui. Então, agora, nós vamos estudar o que é água invisível. Você sabe o que esses produtos têm em comum? Um caderno, uma agenda, uma calça jeans e uma beterraba? Eles têm em comum o fato de terem sido produzidos utilizando muita água, vocês sabiam? A água que usamos para produzir o que consumimos no dia a dia é chamada de água invisível. Observe o gráfico. A parte verde representa a água que é utilizada na agricultura, a roxa na indústria e para uso doméstico a parte azul. Então, a maior parte da água é utilizada na agricultura, depois pelas indústrias para fabricar diversos produtos e em menor quantidade para uso doméstico. Agora, segundo ano, virando a página 152, agora que você já sabe que para fabricar produtos também se utiliza água, observe a tabela a seguir e veja quantos litros de água são utilizados na produção de alguns itens. Quantos litros de água são usados nesses produtos? Então, nós temos aqui, essa gotinha aqui representa 10 litros de água. Esse copo representa 100 litros de água. Essa garrafa, 10.000 litros. E o galão, 100.000 litros. Segundo ano, é de nos espantar. Olhem só, para fazer uma folha de papel, são utilizados 10 litros de água. Para fazer uma fatia de pão, 40 litros. Então, 4 gotinhas. Para cultivar uma maçã, 125. Então, um copo de 100, mais 2 gotas e meia para chegar ao total de 25, 125. Para fazer, segundo ano, uma barra de chocolate, são necessários 1.700 litros. Então, são necessários quantos copos de 100 litros? 17 copos de 100 litros. Para fazer uma calça jeans, são necessários 10.855 litros. Então, nós usamos uma garrafa que equivale a 10.000, daí 8 copos que equivalem a 100, então 1.800,
mais cada gota, que equivale 10. Então, 1.855. 10.855. E para montar um carro, então, são necessários 400.000 litros de água, ou 4 galões de 100.000 litros em cada um. A tabela mostra que existe água invisível nos objetos e alimentos que consumimos. Por exemplo, 1 quilo de carne de boi utiliza 15.400 litros de água. Como você vê, é preciso reduzir o consumo e o desperdício para preservar a pouca quantidade de água potável que o planeta tem para nos sustentar. Então, o segundo ano, nós precisamos ter mais consciência e valorizar esse líquido tão precioso, não é verdade? Então, observando o gráfico uso da água por atividade, identifique a atividade apresentada que mais utiliza a água. 2. De acordo com as informações apresentadas na tabela, quantos litros de água foram necessários para produzir 3 folhas de seu caderno? Se uma folha precisa de 10 litros, 3 folhas precisam de quantos litros? Se você desperdiça folhas de papel, você está contribuindo para o desperdício de água? Sim, com certeza, né? Porque para produzir uma única folha é preciso 10 litros de água. Então, nós não podemos desperdiçar, nós temos que economizar. Número 4. Assinale as frases corretas. Quando jogamos alimentos no lixo, nós estamos desperdiçando também a água usada para produzir esses alimentos, ou nós estamos apenas jogando fora algo que não queremos mais? Letra B. Por isso, podemos concluir que, quando consumimos alimentos, também estamos consumindo água. E nós podemos usar e descartar os produtos à vontade, pois o planeta é quase todo coberto por água. Claro que não, né? Nós não podemos usar e descartar os produtos à vontade. Segundo ano, o que vocês entenderam sobre água invisível? O que é a água invisível? É toda a quantidade de água que foi utilizada durante o processo para a produção de um determinado produto, como uma folha de caderno, como uma calça jeans, como um carro, como uma barra de chocolate, não é verdade? Muito bem, então na nossa aula de hoje de História e Geografia, nós aprendemos um pouco mais sobre um líquido tão precioso que nós temos e precisamos, que é a água.